A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria falar da importância da pregação do Evangelho e eu listei 4 pontos que traz essa coerência, essa importância, né? É claro que se você for estudar na Bíblia, você vai ver vários outros pontos muito importantes que de repente eu não listei aqui. Existem muitos motivos poderosos para você ministrar o Evangelho, mas eu destaquei 4. Então, primeiro eu quero falar que o Evangelho, ministrar o Evangelho é um grande privilégio. A Bíblia fala lá no capítulo 2, no livro de Hebreus, no versículo 5, fala: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Que mundo é esse? Está falando do mundo vindouro, daquilo que é como herança para nós. Ainda fala, se der sequência nesse capítulo, nesse versículo, nesse capítulo, melhor dizendo, vai falar que a Jesus se fez um pouco menor que os anjos, mas depois todas as coisas sujeitou e está debaixo dos teus pés. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, somos cordeiros com Cristo Jesus, seremos tal qual Ele é e herdaremos tudo aquilo que Ele herdar. O Senhor Jesus é o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E somos também herdeiros com Jesus Cristo. Então, os anjos não têm esse privilégio. Eu já vi algumas pessoas mencionarem algumas coisas na internet falando que os anjos queriam esse privilégio de pregar o Evangelho, mas foi dado aos homens. Digamos que isso seja verdade, que teve essa vontade dos anjos. Que grande privilégio. Os anjos, só de aparecer para alguém já é um Evangelho pregado, as pessoas já passam a acreditar. E nós temos o privilégio de falar da parte de Deus, falar do poder de Deus, da manifestação da glória, de todo esse romance celestial, do poder da glória de Deus se manifestando sobre nós. Então é um grande privilégio pregar o Evangelho. O segundo ponto que eu quero mencionar é que é uma ordenança. Jesus falou lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulos, né? Quem crê e for condenado será salvo, quem não crê será condenado. Então, é uma ordenança. Jesus falou, isso saiu da própria boca de Jesus. Você deve pregar o Evangelho, deve fazer discípulos, deve ensinar e enviar. Fazer discípulo por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser transformado. Você tem palavras da salvação. O Evangelho é poder de Deus porque ele transforma as vidas. Pessoas que estão ali destruídas, pessoa que está em vício, está aprisionada por algum tipo de opressão maligna. Através do Evangelho ela tem o poder, tem a capacidade de ser transformada. Por isso que o Evangelho é tão importante, irmão. Então não deixe de pregar o Evangelho, faz parte das ordenanças de Cristo. Se você crê, prega o Evangelho. Terceiro ponto, porque o Evangelho é uma dívida. Então lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 14 diz: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Será se Paulo era devedor, devia tanta grana assim para todo mundo? Aqui ele não está falando sobre recurso financeiro. Não está falando que ele pegou alguma coisa emprestada e não devolveu. Ele está falando que ele é devedor porque agora a palavra do Evangelho foi confiada nele. Nesse mesmo capítulo, no início, ele fala, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele se sente responsável e se sente devedor de todo aquele que não conhece. É a mesma coisa eu falar assim para um João. João, eu tenho aqui R$1.000, você vai pegar esse dinheiro e entregar para o Marcos. E aí o João agora, o que ele tem? Ele tem uma dívida comigo, porque o dinheiro que eu passei para ele, e ele tem uma dívida com o Marcos. Digamos que no meio do caminho ele resolve gastar esses R$1.000. Então agora ele deve R$1.000 para mim, porque eu passei o dinheiro para ele, e ele deve R$1.000 para o Marcos, porque o Marcos ia receber esses R$1.000 dele. Consegue compreender? Então nós temos uma dívida.
O Evangelho agora que foi introjetado em você, você conhece o Evangelho, conhece esses poderosos manjares da graça de Deus. São palavras reveladas, é poder e glória, manifestação do Senhor através do Evangelho. Se você conhece o Evangelho, você tem que pregar. E se você não conhece, você tem que buscar conhecer, porque o Evangelho te salvou. O Evangelho te salvou. Alguém orou, alguém jejuou por você e ministrou o Evangelho. Se jejuar e orar é muito bom, é importante, é necessário, é essencial. Mas pregar o Evangelho é fundamental, porque senão as pessoas não se convertem. Ela tem que se converter através da palavra de vida que sai através do Evangelho. Amém, irmão? E por último e quarto, que eu relacionei porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Lá no capítulo 1 do livro de João, deixa eu puxar aqui rapidamente, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra verbo quer dizer palavra. Verbo quer dizer palavra. Então, o Verbo, no princípio, estava com Deus, no princípio era o Verbo. O Verbo é quem agora? Lá no versículo 14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória vimos a glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo é Jesus. O Evangelho é o Verbo. O Evangelho é a palavra. O Verbo é Jesus. O Verbo é a palavra. Jesus é o Verbo e Jesus é a palavra. Compreende? Quando você fala o Evangelho, quando você prega o Evangelho, você está falando de Jesus, você está liberando Jesus. É por isso que o Evangelho tem poder de cura, poder de salvação, poder de restauração. Vamos voltar rapidamente aqui no livro de Romanos. É uma coisa muito importante de se falar. No versículo 16, no capítulo 1, fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Aqui não está falando só a salvação do inferno, está falando de cura, de libertação, de transformação. Irmão, quando você fala do Evangelho, você está falando Jesus, você está falando o próprio Deus. Quando sai palavras do Evangelho da sua boca, Deus está saindo da sua boca para ir para aquela direção. Olha o tanto que isso é importante. Então, querido irmão, querida irmã, não perca essa oportunidade. Prega o Evangelho porque é um privilégio. Prega o Evangelho porque é uma ordenança. Prega o Evangelho porque é uma dívida. Mas, acima de tudo, prega o Evangelho porque é o próprio Deus. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Em nome de Jesus. Obrigado.